Se você quer ser melhor que 99% das pessoas do planeta, você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Em tempos difíceis, não tem muito dinheiro para gastar, tem que economizar, tem que fazer as coisas certinho, a pressão é grande, tem que se adaptar, tem que lutar, tem que perseverar, tem que ser resiliente. As pessoas se adaptam, ficam mais casca grossa, ficam mais resilientes, ficam mais focadas, acabam que depois conseguem passar por esses tempos difíceis, com pessoas de valor bacana, criam um tempo bom. E a esperança não nos decepciona. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ao contrário do que você pensa, ser melhor que 99% das pessoas do mundo não é difícil, mas é você que complica. Muitas pessoas vendem para você soluções para isso extremamente complexas e elaboradas, quando na verdade ser melhor que 99% das pessoas do mundo requer apenas alguns passos. Muitas pessoas entram na academia tentando um shape específico e acabam desmotivando porque depois de 2 dias apenas estão sentindo dores e não estão com o braço daquele atleta que eles tanto admiram. Muitas pessoas começam uma dieta achando que depois de 5 ou 6 dias vão conseguir chegar naquele shape que eles tanto desejam. Muitas pessoas começam a estudar e numa intensidade tão grande que depois de um tempo não conseguem sustentar aquele comportamento, e essas pessoas têm algo em comum. Elas sempre estão buscando o resultado, buscando o resultado. O resultado ele é importante, mas você precisa deslocar a sua atenção para o processo. É o processo, uma vez engajado e gerador de motivação, que vai permitir com que você tenha o seu desempenho perpetuado na linha do tempo. Parece ser interessante que você saiba manejar o seu estresse. Estresse é um dos principais fatores de risco para doenças psiquiátricas, e aquela pessoa que chega mais longe não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mas sim a pessoa com melhor controle emocional. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, você precisa ter um controle emocional em dia, e para isso é necessário prestar atenção nos seus estados emocionais, é necessário consumir conteúdo que objetivem trazer inteligência emocional para você, e principalmente é importante que você entenda o que estressa você no dia a dia. E o que estressa você no dia a dia precisa ser retirado da sua vida dentro do possível, para que a longo prazo não se instale um estresse crônico e você fique refém disso. A sua persistência é proporcional ao seu sucesso. Mas eu sou persistente, mas não tenho tido sucesso. E eu vou lhe dizer, vou fazer uma afirmação na verdade. Você não é persistente. Não é. Você é insistente. E é muito diferente quem é persistente e quem é insistente. A insistência é uma dissidência da persistência. E uma dissidência negativa, insistente. Ele faz, ele não para, vai tentando fazer, mas sempre da mesma maneira. E não dá errado, e ele vai, e faz de novo da mesma maneira. E dá errado, ele faz. Não deu certo, ele continua da mesma maneira, querendo ter resultados diferentes. E isso nós sabemos que é loucura. Toda pessoa insistente é meio louca, porque ele continua fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, e tendo resultados ruins, e continua fazendo.
É uma dissidência da persistência. E a persistência é, eu continuo fazendo, mas diante da dificuldade, do fracasso, eu aprendo e faço um pouco diferente, e vou chegando, e vou crescendo, vou fazendo um pouco diferente, vou descobrindo como não fazer que não dá certo, e vou fazendo diferente, e eu vou persistindo, eu vou dizendo, uma hora vai dar certo. Eu estou buscando, eu estou aprendendo, eu estou estudando, investigando, lendo, conversando, buscando, mas sobretudo fazendo e fazendo cada vez diferente. Uma hora funciona. Persistência é você continuar caminhando na direção dos seus objetivos, mesmo diante de obstáculos, problemas, adversidades, seja o que for. Isso é persistência. Como é a maioria das pessoas? Elas param diante do primeiro obstáculo, diante da primeira adversidade, ou mesmo diante da primeira dúvida. E as pessoas vão parando. E eu quero te dar uma tônica diferente aqui. E é muito forte que eu vou te dizer. A maioria das pessoas acreditam que o contrário de sucesso é fracasso, mas não é. O contrário de sucesso é desistir e não fracasso. Que pena que as pessoas não fracassam, porque as pessoas estão desistindo antes. Mas é bom fracassar? Não, bom é ter sucesso. Mas se eu não tive sucesso, que eu possa fracassar e aprender com o que aconteceu, aprender com a adversidade, criar novos paradigmas, conceitos, ferramentas. E quer que eu te diga uma coisa? Acredite, quanto mais sucesso, mais adversidades, mais obstáculos. Porque quando você está lá embaixo, os obstáculos talvez sejam diferentes, mas à medida que você cresce, que você realiza, gente, realizar grandes coisas é diferente de realizar pequenas coisas. Os obstáculos são maiores, o estímulo tem que ser maior, a determinação tem que ser maior, a persistência tem que ser maior. E eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você é persistente? Sinceramente, de 0 a 10, quanto que você é uma pessoa persistente? Ou seja, persistência diretamente ligada ao sucesso. E eu posso perguntar, o quanto você tem sucesso? Muitas pessoas alcançam pequenos objetivos e param ali mesmo, com medo de se desafiar, com medo de ir além e fracassar. E param ali. O medo talvez seja o maior obstáculo à persistência. Depois a dúvida. E depois os problemas e adversidades. Então eu te pergunto de novo, e eu quero que você fale, abra a boca aí na tela e diz para mim, de 0 a 10, qual é o nível da sua persistência? 0, nada persistente. 10, completamente aguerrido e persistente. Então, se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se você quer parar de consumir pornografia, se você quer parar de ter alguns hábitos disfuncionais que você tem, parece ser interessante que você controle o seu ambiente, incluindo as pessoas que vivem com você. Essas pessoas que vivem com você muitas vezes são os gatilhos para os seus hábitos disfuncionais e os seus vícios. Os estudos em neurociência indicam que controlar o seu contexto parece ser mais eficaz que simplesmente ter força de vontade. Se você tem muita racionalidade, isso não parece ser tão funcional, porque as emoções são importantes, ao contrário do que muita gente fala, para a nossa tomada de decisão. É muito difícil, por exemplo, você mudar o seu comportamento se você recebe um feedback negativo e você não sente aquela emoção negativa. Você recebe um feedback de um chefe, do seu namorado, da sua namorada, de um familiar, de algo ruim que você fez. Se você não se sentir mal com aquilo, a probabilidade de você alterar o seu comportamento não acontece. Isso é o que muitas vezes ocorre em casos de psicopatia. Então, emoções são importantes para a tomada de decisão, mas você não pode ser consumido por as suas emoções, e é importante que o seu córtex pré-frontal esteja também ativo. Para fazer isso, um excelente ponto de partida é ter um diário das emoções. Um diário das emoções vai permitir com que você tenha mais inteligência emocional, visto que você está categorizando as suas emoções ao longo do seu dia. Então pegue aí, se você quiser tentar isso, e crie um diário, onde no final do dia você sempre escreve como foi o seu dia e no que aquilo impactou na sua saúde emocional. Nós não evoluímos para sermos altruístas ou egoístas, nós evoluímos para responder ao contexto que a gente está inserido. Alguns ambientes específicos podem
despertar o seu lado ruim. Então tome muito cuidado com os contextos e os ambientes, incluindo as pessoas que você convive, porque essas pessoas podem despertar comportamentos que você tem que você não muitas vezes curte. Muitas vezes as pessoas, por viver num ambiente ruim, por viver com pessoas que te levam para um caminho ruim, acabam tendo comportamentos igualmente ruins, já que é o ambiente que modula o nosso comportamento e nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Aí a pessoa começa a se achar ruim, ela começa a se autoavaliar como uma pessoa ruim, ela começa a se autocriticar como uma pessoa ruim, quando na verdade a pessoa apenas está no ambiente errado. Então cuide do seu ambiente e, dentro do possível, viva em ambientes mais adaptativos, incluindo pessoas. A sua produtividade reduzirá drasticamente se você não dormir bem. Se você não dormir bem, muito provavelmente você ficará menos produtivo, mais impulsivo e mais propenso a ter comportamentos que você não gosta. As razões disso são inúmeras, mas a principal delas é que o seu cérebro fica sujo, quimicamente falando, quando você não dorme bem. Cuide do seu sono, priorize o seu sono, porque ao contrário do que muitas pessoas falam na internet, dormir não é perder tempo. Dormir é investir na qualidade do funcionamento do seu cérebro. É como se você permitisse o motor esfriar um pouco e no outro dia funcionar novamente. Se você não dorme, você acaba tendo uma incapacidade de alcançar o potencial máximo desse motor que a gente chama de cérebro. Exercício físico não faz bem só para o corpo, ele também faz bem para o cérebro, que é parte do corpo. Que o exercício físico de qualquer modalidade, mas os mais estudados são os aeróbicos, mas de qualquer modalidade, ajudam demais no seu controle emocional, na sua autoestima e na sopa química responsável por gerar as emoções em você. Então, se você não tem uma prática regular de atividade física, sugiro fortemente que você priorize isso nas próximas semanas, anos e meses. Dinheiro é importante. Quem diz que dinheiro não é importante está viajando na maionese. No entanto, até um determinado período, tá? Até uma determinada quantidade. O número para quando o dinheiro para de dar prazer para as pessoas, ele ainda é confuso na literatura, a gente não tem uma clareza muito grande nos estudos, mas o que a gente sabe hoje é que o fenômeno que mais prediz felicidade na vida de uma pessoa, isto é, o comportamento que você tem hoje, que mais garante que você será feliz no futuro, é ter bons relacionamentos. Não são vários relacionamentos, são bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos prediz felicidade na idade avançada, na velhice, na idade adulta. Diversos estudos de longitudinais que acompanharam pessoas durante a vida viram que aquelas pessoas que tiveram bons relacionamentos de qualidade, uma boa rede de apoio, tiveram mais chance de ser feliz quando mais velhos. Então, se você não tem bons relacionamentos, dê atenção para esse ponto. É interessante que durante o dia você seja mais dopaminérgico, você seja mais motivado, você tenha mais sangue nos olhos, você queira correr mais atrás, mas também é importante à noite você aproveitar e curtir as coisas que você conquistou. Esse dia e noite, obviamente, é uma metáfora, pode ser durante a semana e final de semana ou períodos da vida, mas o que eu quero dizer com esse raciocínio é que é muito interessante e muito importante para a sua saúde mental que você tenha picos motivacionais para correr atrás daquilo que você deseja, mas que você também tenha gratidão genuína pelo que você já alcançou. Então, se você busca aquelas laranjas que estão no outro lado do rio, é importante que você tenha fome por buscar essas laranjas, que é motivação, basicamente, mas quando você consegue as laranjas, é importante que você se sinta agradecido genuinamente por ter alcançado as laranjas. E aqui eu não estou falando de gratidão, gratiluz e não sei o que, é genuinamente você ficar feliz e se sentir recompensado pelo que você alcançou. Como vocês perceberam, não existe nenhum tipo de estratégia mirabolante para você ser melhor que 99% das pessoas. Na verdade, existem apenas indicativos que a gente tem nos estudos em psicologia e neurociência que farão com que você fique acima e à frente de 99% das pessoas.
Perceba que em momento algum eu falei que você vai conseguir mais dinheiro, em momento algum eu falei que você vai conseguir ser mais forte, em momento algum eu falei que você vai ter uma casa melhor, em momento algum eu falei que você vai comprar uma Ferrari. Eu apenas estou falando que ser melhor que 99% das pessoas do mundo é simplesmente ter saúde mental para você desempenhar as tarefas que trazem sentido à sua vida. Vocês ficam buscando coisas sem sentido e a vida fica vazia, mesmo muitas vezes com dinheiro. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, basta você entender que a satisfação está nas coisas simples. Se você não está disposto, né? Se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. Você tem alguma coisa bem feita na sua vida que você fez consistente, relevante? Se não foi você que acompanhou, duvido que isso aconteceu. É ridículo. Você ora pela chuva e tem que estar disposto a lidar com a lama. A dor, o cansaço, tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se tá difícil para você, é sinal de que você tá plantando alguma coisa. Ou tá muito difícil porque você tá dormindo, não tá fazendo nada, que aí sinto muito, não sou eu que vou te ajudar. Mas, mano, se você tá plantando alguma coisa, se tá querendo alguma coisa grande, vai dar problema, vai dar trabalho, vai dar errado antes de dar certo, vai ficar difícil antes de ficar fácil. É assim que funciona. Não adianta querer pular esse gap. Eu falei isso outro dia e também viralizou. Eu falei que se você não tá disposto, né? Se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. Quantas vezes nós tivemos que começar de novo alguma coisa? Quantas vezes nós tivemos que recomeçar algo? Quantas vezes ao longo da nossa vida nós tivemos que literalmente apertar o botão de reset e dizer: eu preciso recomeçar, eu preciso começar de novo. Talvez você olhe e diga assim: mas se eu for recomeçar tudo de novo, eu vou perder muito tempo. Não, você só perde tempo se você não aprendeu nada no seu recomeço, na sua queda, no momento que você teve. Tem muita gente que infelizmente não aprende com recomeços, mas apenas sofre. A decisão, ela é para mim o ponto de partida para qualquer ação. A decisão, ela molda o seu destino. Todos os dias nós tomamos várias decisões. Mas será que essas decisões são decisões que realmente mudam a nossa vida? Ou nós tomamos decisões paliativas? Decisões que não impactam em nada a nossa vida? O ser humano, ele tem a capacidade muito grande de procrastinar, que é deixar de fazer aquilo que realmente tem que ser feito. A partir dessa decisão, uma decisão ela só é realmente, efetivamente uma decisão quando ela vem seguida de uma ação. Se você acha que você tomou uma decisão e não vinculou uma ação nessa decisão, você não tomou essa decisão. A decisão é o que materializa as coisas, o pensamento, o sentimento, porque a grande mudança, mesmo que você queira uma mudança muito grande, que envolva outras pessoas, primeiro você tem que mudar a si mesmo. Então, você tem que começar a olhar para a sua vida, começar a ver como é que está a sua vida pessoal, e organizar essas coisas. A disciplina é o tijolinho que nós construímos todos os dias. Nós montamos grandes projetos, mas é o dia a dia, é o presente continuado que vai fazer o nosso futuro. Esse futuro, ele é construído através da gente. A gente não pode terceirizar isso para uma outra pessoa, isso é responsabilidade nossa. E a disciplina é fazer o que tem que fazer, mesmo não querendo fazer. É quando você se exime dos pequenos prazeres, dos prazeres momentâneos, em prol de um prazer maior, de um prazer a longo prazo. A persistência e a resiliência é o que te faz não desistir. Eu vejo muitas pessoas que, com todas essas ferramentas, estão quase chegando aos seus objetivos, mas cansados, eles acabam desistindo. Então a persistência, a não desistência, para mim é a chave principal desse alcance desses grandes resultados. Todos esses elementos, o pensamento, o sentimento, a decisão, a ação, vão gerar o quê? Vão gerar o que a gente chama de destino. Eu gosto de chamar de resultado. O destino a gente acaba terceirizando, né? A gente coloca isso na mão de outra pessoa.
E eu não acredito em sorte ou azar, destino, eu acredito em trabalho, perseverança, disciplina. Que você não é aquilo que você pensa que é. Você não é aquilo que os outros pensam que você é. Você é o seu resultado. As pessoas adoram falar pra você que você não vai conseguir fazer uma coisa porque elas que não conseguem fazer uma coisa. Quando as pessoas falam que você não consegue fazer uma coisa, é porque elas não conseguem fazer uma coisa. Elas que não conseguem. Você tem que ter a capacidade de desviar disso. Então, nesse caso que eu tô te dando a dica, eu passei por isso. Eu fui o cara que não consegui fazer. Só que eu fui libertado por essa pessoa. Então, quando alguém falar pra você que não é possível fazer uma coisa, você tem que pensar assim: olha, não é possível porque a pessoa não consegue e porque as competências que ela tem não são as competências suficientes para que ela consiga. Eu vou me desenvolver, eu vou conseguir, eu vou batalhar e eu vou fazer. Não faça as coisas para conseguir, faça as coisas até conseguir. Então essa é uma grande dica que eu quero falar sobre opinião. Toma muito cuidado. Se as pessoas não têm autoridade, legitimidade, responsabilidade, nenhum resultado para te falar alguma coisa, não escuta. Não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Agora tem uma outra coisa. Grandes autoridades na sua vida. Seu pai, sua mãe, um professor, o teu chefe, a tua esposa, o teu marido, um mentor religioso, né, um orientador religioso, eles têm um médico, um advogado, eles têm muita força na sua vida. E não só na sua vida, como na vida de todas as pessoas. É questão de autoridade mesmo. E se eles ficarem dando opinião o tempo inteiro e você só age mediante a opinião deles, você também não vai dar muito certo. Você vai se lascar, você vai se ferrar. E você tem um nível aí de aceitação de opinião das autoridades, das pessoas que têm muita relevância sobre você. Eu tive uma pessoa muito forte para mim, que era meu pai. E chegou um determinado momento da minha vida que eu não tomava mais decisão se eu não perguntasse pro meu pai. Só que quando eu pedi a opinião do meu pai me colocava no filtro dele, naquilo que ele acredita, naquilo que ele enxerga, naquilo que ele vê como importante. Só que tinha um momento que eu tive que entender, eu não sou o meu pai. Biografia do meu pai não vai ser o meu destino. Eu não sou o meu pai. Tem coisas que eu não quero fazer que meu pai fizeram. E aí eu falei uma coisa pro meu pai e que eu vou falar pra você que talvez não. Com certeza vai te ajudar. Eu disse assim: pai, eu não vou concordar com a sua opinião, mas isso não quer dizer que eu te desrespeite. Eu respeito muito o senhor, mas eu tenho a minha opinião própria e aqui eu vou com a minha própria cabeça. Você tem certeza, Joel? Eu tenho certeza. E se você errar? E se eu errar, que eu erre rápido e que eu aprenda logo. Então essa é a melhor maneira que eu achei e que eu tenho certeza que pode te ajudar, porque se você ficar dependendo, se você ficar uma pessoa que só toma decisão mediante a opinião dos outros e não toma decisão mediante a opinião dos outros, você vai se destruir. Então aprenda a não depender da opinião dos outros para agir. Se for uma pessoa que não tem relevância, não aceite conselhos construtivos de que nunca construiu nada. E se for uma pessoa que tem muita força na sua vida, o fato de você não concordar com ela quer dizer que você não desrespeita ela. Na crise, é o momento que você percebe que você não é um super-humano. Tem gente que enquanto está ganhando dinheiro acha que é fácil. Diz assim: é tudo mérito meu. O outro não tem porque não faz as coisas que eu faço. Se quiser ser rico, é só fazer o que eu fazia. É fácil. Olha só, estou ganhando dinheiro. O dia que perde, passa um tempo na crise, fica humilde. Não, a crise vem mesmo para quem batalhou. Por isso, tempos difíceis faz a gente ter uma consciência maior, faz a gente perseverar. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, depois que você tem esse quebrantamento, você se percebe, você tem autoconsciência, você sai disso mais maduro, mais íntegro. Paulo diz, com caráter aprovado, com mais esperança, com mais fé, com a pessoa mais vigorosa, melhor, bacana, aprende o que tinha para aprender. Se você construir sua casa sobre um fundamento firme, sobre a rocha, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, a casa não vai cair. Por quê? Porque você construiu sobre fundamentos. Você constrói quando o tempo está bom, para que quando vier o tempo ruim, a casa não caia. Revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes no dia mal, no dia onde você estiver vivendo um drama, no dia que você estiver vivendo a complicação. Naquele dia,
Você está todo revestido da armadura da palavra, do cinto da verdade, da esperança, do Espírito Santo, para vencer as batalhas lá fora. Que a vida é feita de ciclos. Tem às vezes 7 anos de fartura. Mas você não está esperando, não está imaginando, acha que vai ser sempre assim. Aí vem aquele dia complicado. A situação muda de figura. E vem 7 anos complicados pela frente. A gente pode aproveitar os dias bons para se preparar de forma tal que essa grande dificuldade que a gente vai viver não seja tão apertada e seja amenizada pelo aquilo que a gente fizer agora nos próximos 7 anos. Eu estou dizendo que você pode se preparar para que ela não seja tão severa na sua vida, para que você não precise aprender pela dor, para que você possa passar de maneira mais suave, mais tranquila, porque fez o dever de casa quando tinha que ter feito o dever de casa. O teu sucesso é exatamente igual à nota da persistência, não da insistência, mas da persistência. Se a sua persistência é 10, o teu resultado é 10. Se é 5, é 5. A minha nota é 3, e de fato a minha vida é 3, os resultados são 3. Ou minha vida é 5, os resultados são 5, minha vida é 6, os resultados são 6, mas eu quero mais da vida. Então, amigo, você quer mudar a tua vida? Amiga, se você quer mudar a sua vida, começa agora, nesse momento, a mudar ela.